Boa tarde, crianças. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2020. Nós estaremos iniciando a nossa semana de aulas. Enquanto nós não podemos ficar na escola, nós vamos fazendo a nossa parte, nós vamos procurando aprender e estudar nas nossas casas, tá bom? Você tem a família para ajudar e a professora está aqui à disposição, tá? Hoje nós temos língua portuguesa e matemática, tá? A professora vai explicar a primeira atividade de língua portuguesa. Deixa eu só colocar aqui. Essa primeira atividade, ela será referente a fazer a leitura de algumas figuras. Você tem a imagem, olha só, nós temos os desenhos. Tem a bola, a uva, a casa, a pipa, a bala, o copo, o pé e a panela. Nós temos essas figuras e na frente delas nós temos palavras. Você vai procurar pensar no barulho da sílaba. Qual consoante ou quais consoantes, qual vogal você vai juntar para virar a palavra, tá? A palavra é feita de unidades menores que são as sílabas. E nas sílabas estarão consoantes e vogais, tá bom? Então, olha só. Tem o desenho da bola. Nós temos 3 palavrinhas. Você vai pensar qual consoante, deixa eu tirar aqui, qual consoante, qual vogal você precisa juntar para virar a sílaba bo. E depois, qual consoante e qual vogal você vai precisar juntar para formar a sílaba lá. Nós temos 2 sílabas nessa palavra, bola. E aí você vai olhar as opções. Tem a primeira opção, você vai olhar se a primeira sílaba é para escrever bo, eu junto o C com O. Será que é? Para escrever bo, será que é o B com O que eu junto? Ou para escrever bo, é o P com A? Você vai pensar e a mesma coisa na outra sílaba, no lá, tá? Depois que você descobrir qual é a escrita correta da figura, você vai circular, você vai fazer um círculo. A mesma coisa com as outras figuras. A figura de baixo é uma uva. São 2 sílabas, só que a primeira sílaba é o barulhinho somente de uma vogal. Quantas vezes eu abro a boca? 2. U-va. Você vai pensar qual vogal faz barulho de U e depois qual consoante e qual vogal você vai juntar para fazer o barulho de vá. Você vai de novo olhar aqui as 3 opções e vai escolher aquela onde você acha que está escrito U-va. A mesma coisa como o outro desenho, nós temos o desenho da casa. Casa. Será que para escrever K, olha só a primeira palavrinha, eu junto o B e o A? E para escrever ZA, eu junto LA? Será que para escrever K, eu junto o C e o A? E para escrever ZA, deixa eu mostrar aqui, eu junto o S e o A? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho do lugar. E para escrever K, eu junto SA? E para escrever o ZA, eu junto PO? Vamos pensar e vamos encontrar a escrita correta. Isso será feito em todas as figuras, observando todas as palavras.
O outro desenho é uma pipa. Eu vou pensar qual consoante, qual vogal eu vou juntar para formar a primeira sílaba, o pi. E depois a segunda sílaba, o pá. Pi, pá. Será que para escrever pi é o P com I? Será que para escrever pá é o P com A? Será que para escrever pi é o B com O? E o pá é o C com A? Será que para escrever pi é o B com I? E o pá é o C com O? Vocês já encontraram a resposta, né? É essa mesma, o pi e o pá. A mesma coisa com o desenho da bala. Eu vou pensar qual consoante, qual vogal eu junto para formar o ba. Será que é o C com U? Será que é o B com O? Ou será que é o B com A? E para formar o lá? Será que é o B com O? Será que é o T com A? Ou será que é o L com A? Você vai encontrar e você vai circular. Copo. Para escrever o co, será que é o C com O? Será que é o B com U? Ou será que é o P com o E e o I? E para escrever po, será que é o P com O? Será que é o L com E? Ou será que é o X com E? Co, po. Também está fácil. E para escrever pé? Uma sílaba só. Pé. Será que para escrever pé é o B com o A e o U? Será que para escrever pé é o P com o E e o acento agudo? Lembra do acento agudo? E será que para escrever pé é o P, o A, o O e o tio? Lembra do acento tio? Também está muito fácil. E o outro desenho, o último, é uma panela. Para escrever pá, é o P com I. E para escrever o ne, é o P com O. E para escrever o lá, é o C com A. Para escrever o pá, será que é o P com A? E para escrever o ne, será que é o N com E? E para escrever o lá, será que é o L com A? Essa é a primeira atividade de língua portuguesa. Agora vamos prestar atenção aqui. Nessa atividade, vocês terão que pensar na escrita das letras que vão se juntar e formar a palavra, tá? O objetivo é você escrever do seu jeito, do jeito que você acha que escreve essa palavra. Você vai pensar na pronúncia da letra, vai pensar no barulhinho do pedacinho da sílaba e vai escrever uma sílaba, depois a outra sílaba, depois a outra sílaba. Faz o barulhinho com a boca. Se tiver duas sílabas, você vai pensar nas letras. Se tiver 3 sílabas, você vai pensar que terão mais letras ainda para escrever cada sílaba. Palavra maior, eu uso mais sílabas e mais letras. Palavra menor, menos sílabas, menos letras. Depois, o papai, ou o titio, ou a mamãe, ou a vovó, pode escrever do lado. E aí, a orientação dessa atividade é assim que nós fazemos em sala. Deixa a escrita da criança e junto, do lado, ou sobre, ou embaixo, a escrita exatamente como é da palavra. Deixa eu só voltar aqui, tá? Por quê? Para a criança observar as letrinhas que ela conseguiu acertar. Esse é o objetivo. Se acertar todas, ótima. Acertar um pouco,
ótimo. Tá bom? Não acertar nenhuma, ótimo também, está aprendendo, mas precisa melhorar mais ainda, tá? Então, olha só. Esse primeiro desenho terão 3 sílabas essa palavra. É o que? É o cavalo. É uma palavra com 3 sílabas. E cada uma dessas sílabas terão 2 letras. Você vai usar 2 letras, deixa a professora colocar aqui. 2 letras para escrever o K, depois mais 2 letras para escrever o vá, e depois mais 2 letras para escrever o lo. Cavalo. Você vai pensar na escrita dessas sílabas e depois o responsável vai escrever do lado para você ver a quantidade de letrinhas que você acertou sem dar a resposta para você, tá? O outro desenho terão só 2 sílabas. Mesa. Você vai pensar qual consoante, qual vogal vai juntar para escrever o me. E depois, qual consoante, qual vogal para escrever o za. Pronto, terminou. A mesma coisa com os outros desenhos. O outro desenho já terá 3 sílabas. A imagem às vezes pode ficar meio confusa, mas é bolacha. Agora terão 3 sílabas. Você vai pensar qual consoante, qual vogal eu vou juntar para escrever a sílaba bo. Depois, qual consoante, qual vogal eu vou juntar para escrever a sílaba lá. Depois, para escrever a sílaba chá, eu vou dar uma dica. Serão 2 consoantes e uma vogal. Chá. Tá? Vai pensar e escrever aqui. Depois, olha só que fácil. Depois é para escrever pé. Pé. Uma sílaba só. Só que serão 2 letras para escrever essa sílaba, tá? Por último, isso que ninguém gosta. Sorvete. Vamos pensar como é que eu escrevo sorvete. A primeira sílaba serão 3 letras, tá? Eu não quero sorvete. Eu não quero so. Eu quero sor. Sor. Será uma consoante, uma vogal e outra consoante para escrever essa sílaba. Depois, eu vou escrever sor. Depois, eu quero que você escreva V. Uma consoante e uma vogal para formar a sílaba V. E por último, a sílaba T. Eu vou pensar na consoante e na vogal que eu junto para formar a sílaba T. Vou colocar aqui, tá? Essa é a atividade de língua portuguesa para hoje. Vamos fazer devagar, vamos aprender. A professora está feliz porque já tem crianças que, mesmo à distância, já estão começando a ler. E isso é muito bom, tá bom? Beijo.